Olá, turma. Então sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala, né? Nossa unidade curricular, Programação Mobile aplicada a jogos. E estamos de voltas aí, né? De volta, né? Retomando aí a nossa jornada aí de programação mobile, tá? Vamos ter que lembrar algumas coisas, né? Que ficaram ali num passado bem próximo, né? Poucos dias de férias, na verdade, né? Mas já deu para renovar nossas energias, nossas forças, né? E podemos retomar aí agora com alegria aí nessa etapa aí que finaliza o segundo trimestre. E daqui a pouco a gente vai para o passo final ali no terceiro trimestre, né? Pouquinhos dias aí a gente já está finalizando aí essa etapa do segundo trimestre e vamos para a última, ao trimestre final, né? E temos aí que finalizar aí, já fui cobrado já pela professora Nicole. Então nós temos aí que finalizar mais uma avaliação e recuperação dessa avaliação por esses dias aí que se segue, tá? Mas vamos relembrar então algumas coisas que a gente viu e tentar aí puxar essa memória que está escondida aí dentro dos nossos neurônios aí, os últimos assuntos que a gente criou e desenvolveu na sala de aula, tá? Então a gente vai retomar aí, né? Sejam bem-vindos então de volta aí depois desse período aí de recesso, de férias, que vocês tenham aproveitado bem, tenham curtido bem esse momento. E a gente vai retomar agora, a partir de agora, durante esse período a gente vai ver algumas coisas, retomar algumas coisas e lembrar principalmente agora das últimas aulas, né? As últimas aulas a gente explorou a importância da experiência do usuário, né? UX, né? Quem lembra aí da palavra UX, né? Batendo no martelo aí durante algum período, a gente já sabe bastante coisa sobre esse conceito. A gente viu o desenvolvimento de jogos e aplicativos mobiles dentro desse conceito. E agora nós estamos retomando e vamos tomar essa volta e relembrando pontos chaves na sequência e sequências das atividades que ficaram pendentes. Ficaram algumas atividades nas últimas aulas que a gente não terminou, né? Alguns alunos ali fizeram, acho que 3, 4 alunos ali. A gente vai retomar isso, tá? Até eu tenho que relembrar ali alguns pontos aí dessas atividades. Então, antes do nosso início de férias ali, né, no nosso período de férias, a gente estava na aula 14 e aula 15, então a gente vai trazer a memória de vocês agora esse período aí. Entregáveis e ferramentas parte 1 a gente viu, né? Tá tudo bem aí, professora Nicole? Tudo certo? Eu vi você conversando com eles aí, tá tudo certo? Então tá, a gente vai ver então um resumo, né, para a gente relembrar ali as duas últimas aulas, 14 e 15. A gente viu sobre entregáveis e ferramentas, né? Quem lembra aí? Quem fez ali a atividade que era para fazer lá, a interface lá, né, de um aplicativo, né, 2, 3 telas ali. Poucos alunos fizeram, né, mas a gente já deu início a isso, a construir ali, a desenhar as telas, né, usando o Draw.io e usando o Figma, para fazer a interface das telas ali, para a gente, né, ter esse fluxograma, esse protótipo aí interativo de uma tela de um aplicativo, ok? Quem lembra aí na sala aí, por favor, levante a mão, ou dá um joinha, ou escreve aí no chat, por favor. Lembra, Iago? A Débora. Mais alguém aí? O Adriano. Saudade de vocês, saudade de ver vocês conversarem comigo. Vamos lá então. Então a gente entendeu o que são entregáveis dentro da UX, os documentos, os esboços, os wireframes, ali os frames, os protótipos que a gente precisa, outros artefatos dentro desse conceito, que ajuda a gente a comunicar a nossa ideia de forma clara, né? Então a gente tem que desenvolver um protótipo, um projeto, e a gente tem que deixar esse esboço aí, essa tela, de uma maneira de comunicar qual que é a intenção ali do nosso aplicativo, ou do nosso jogo, da nossa tela ali, do nosso projeto. Exploramos ferramentas para usar esse tipo de, apresentar esse tipo de recurso, né? O Drywall, como eu falei, para fluxograma, o Figma para protótipos interativos ali das telas. Também foram feitos, né, esse protótipo interativo ali no Drywall. Só que o Draw.io ali, ele não consegue fazer essa interatividade como o Figma, né? Então eu gostaria muito que vocês
se esforçassem um pouco e usassem a ferramenta Figma ali. E o Canvas, né? O Canvas a gente pode usar ali para fazer infográficos, fazer até as telas também, né? Fazer a parte gráfica ali, de design ali dentro do Canvas, né? Tá bom? Fizemos também, né, a UX College, né? Para melhorar a interface de um aplicativo do Quiz Problemático lá, lembra? Quem lembra aí do Quiz Problemático lá que a gente fez? Tem essa atividade que está pendente ainda também. E começamos no curso da Alura ali sobre fundamentos da UX com atividades práticas. Também a gente fez ali. E a gente vai dar continuidade nisso aí. Aí a gente teve a aula número 15, que teve ali também a parte número 2, do entregáveis e estratégias, sobre o básico ali da UX. Deixa eu só tirar minha notificação aqui, senão vai atrapalhar a aula. Vai para parar a notificação aí. Então, entregáveis e estratégias, parte 2. Aprendemos sobre entregáveis abstratos, regras de negócios, validações, níveis de acesso. Também discutimos como apresentar, né, representar essas ideias de forma visual, usando ali infográficos, tabelas, mapas mentais, fluxogramas. É bem interessante a gente aprender esses tipos de ferramentas, de apresentar aí e dar, né, uma ideia mais clara do que a gente está pensando. Aplicamos o método Zenvolt, né? Quem lembra aí do método Zenvolt? Para ajudar o professor aí a gente retomar essa aula aí. Quem lembra? Quem lembra e consegue explicar um pouquinho aí de forma breve ali? Alguém ergueu a mão bem rapidinho ali, não consegui nem ver quem que foi. Mas lembra? Tem um aluno que lembra, né? Não lembra, Iago? A gente vai retomar então, né, para relembrar essa técnica Zenvolt. Então esse método, né, Zenvolt, ele usa para a gente fazer a votação, né? Então as pessoas acabam escolhendo lá, tem um poder de voto e vão acabar decidindo ali qual que é as opções ali e no final eles discutem ali qual que é a melhor ideia que teve ali para continuar no processo, tá? Mais para frente eu vou explicar bem certinho de novo, vou retomar essa ideia aí. Como a gente está só resumindo para tentar lembrar o que a gente aprendeu aí, a gente vai ver então essa questão do Zenvolt aí para a gente relembrar, ficou esse ponto aí, ficou esquecido aí, né, nas nossas memórias. Então, técnicas para votar em ideias sem influência de quem fala mais alto, né? Então, esse é o principal objetivo da técnica Zenvolt, porque a gente não pode ter influência, né, de algumas pessoas, sempre tem, né? Ou o cara, no nosso caso do futebol, né, o dono da bola, né? Sempre a gente escolhia o dono da bola para jogar porque ele era o dono da bola, né? Então, se ele fosse embora, não tinha mais jogo. E dentro dessa ideia, dentro da empresa também, né? Pessoas mais influentes ou pessoas que se comunicam melhor acabam tomando decisões e dando as ideias, e não é essa a ideia de quando a gente está reunido para discutir e apresentar um projeto. Então a técnica Zenvolt ajuda a gente a ter ideias sem influências de quem fala mais alto, de quem se comunica melhor, de quem fala mais, ou quem é o dono da bola, no caso aqui. Evitar viés repo, né, opinião de pessoas mais bem pagas, né, também. Fulano de tal ganha 50 mil por mês, eu ganho só 10 e ele tem mais crédito do que eu. Não. Então, a técnica Zenvolt também ajuda a não ter esses desníveis dentro de quando a gente está falando de ideias para propósito ali do nosso projeto. Tá? Então, depois a gente vai ver certinho como que funcionava ali o processo das votações, tal, para a gente retomar essa lembrança aí. Transformando ideias também voltadas a entregáveis visuais em grupo, né? Então ela ajuda a gente transformar ideias ali, todas as ideias são bem-vindas, né? E é votado, então é bem democrático isso. E continuamos o curso da Alura também com aprofundamento sobre esse tema aí, tá? Então para hoje, e a gente começar a dar o pontapé aí, a gente vai continuar então a rever algumas coisas ali que ficaram esquecidas ali na nossa memória. E vamos retomar aí as atividades práticas também que ficaram pendentes. Eu acho que 3, 4 pessoas ali começaram a fazer atividades
E até aceitável, né? Porque a gente estava num período ali festivo, depois muitos alunos ansiosos porque iam entrar em recesso de férias e é tudo bem aceitável essas condições aí. Mas vamos retomar agora mais sérios, né? Vamos fazer nossas atividades que estão pendentes e vamos concluir esse conceito aqui de UX, tá? Vamos concluir entregáveis visuais, então, que foi iniciado antes das férias, e vamos continuar trabalhando com as ferramentas de UX, tá? Colaborando em grupo ali, criando soluções soluções reais e que tornam de formas aplicáveis dentro do UX, ok? Retomando bem rapidinho, né? Um resumo bem correndo ali, né? Não sei quantos minutos a gente levou, 12 minutos. Eu acho que ficou claro algumas coisas e ficou escuro algumas coisas, né? Algumas coisas que a gente precisa retomar. Até aqui, turma, vocês lembram alguma coisa? Tem dúvida de alguma coisa? Querem sugerir alguma ideia, alguma mudança aí para a gente dar continuidade aí? A gente vai finalizar, né? Mas aí, não acredito que quantos dias mais aí, mais umas 2, 3 aulas aí, acho que 2, 3 aulas a gente finaliza esse segundo trimestre. E daí no terceiro trimestre a gente vai ter um conteúdo diferente aí para a gente trabalhar. A gente vai colocar mais a mão na massa, né? Vai fazer algumas ferramentas ali funcionarem diferente ali, essas ideias surgirem mais de mão de obra de vocês mesmos, né? Menos conteúdo e mais prática. Essa que é a ideia da proposta aí do terceiro trimestre, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, não daqui a pouco agora, né, mas até o finalzinho aí do segundo trimestre eu vou começar a apresentar para vocês aí o que vai vir para frente aí. O Emanuele perguntou, aquela atividade do Draw.io lá estava com dificuldade antes das férias. Tá, vamos retomar então junto isso, né? Na verdade, aquela atividade lá, algumas pessoas fizeram no Draw.io e na verdade pode ser feita assim, mas eu queria que vocês migrassem e tentassem aprender a usar o Figma ali, sabe? O Figma vai ser bem importante para vocês para o mercado e para você desenvolver uma coisa mais interativa ali, né? Mudança de tela, aperta botão, vai para outra tela e coisa mais assim. O Ismael também ficou com essa dificuldade aí, né? E a gente vai retomar então, né? A gente vai ter um tempo maior ali para a gente retomar aquilo ali e aprender a usar as ferramentas, ok? Tarefa pendente, então, né? Ficou o diagrama ou o infográfico lá, baseado na análise de... A gente não fez em transporte público, né? A gente fez sobre KISS, né? Eu acho que eu coloquei errado aqui. E as ferramentas foi o Canva, Draw.io e o Google Slides lá que a gente pode fazer, tá? Então, vamos começar a aula de hoje. E aí, depois do intervalo, eu acredito, porque não vai dar tempo mesmo, a gente começa a rever as atividades lá que ficaram pendentes e da gente dar uma lembrada ali, uma melhorada ali nessas questões aí, Emanuele e Ismael, sobre de como a gente vai desenvolver nossa atividade lá e como usar as ferramentas dentro do Draw.io ou do Figma, tá ok? Pode ser assim? Beleza, Emanuele? Tá tudo de acordo também, Ismael? Então, vamos lá, na aula de hoje, compreender aí estratégias para UX. Então, tendo uma estratégia UX, a gente pode fazer algumas ferramentas, alguns aplicativos, alguns produtos entregáveis aí para ser vendido, né, para um usuário final. Então, você está agora nesse momento aqui, tente imaginar com o professor aqui, você está lá criando com a sua equipe, ou sozinho também, pode ser, criando lá um aplicativo, né? E você tem que fazer algumas coisas ali para seguir esse passo aí de criação, tá? Vamos imaginar então aqui que você está num grupo, tá? Fazer as coisas sozinho sempre é mais difícil, né? Então, sempre imagine que você esteja desenvolvendo em um grupo, né? De algumas pessoas, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Você está criando um aplicativo nesse grupo e tem algumas telas rascunhadas, né? Essas telas rascunhadas podem ser no papel? Pode, a gente já viu sobre isso, né? O papel e a caneta é bem-vindo nesse tipo de trabalho. Pode usar essas ferramentas que, igual o professor falou aí para vocês, o Draw.io, o Figma, o Canvas e outras ferramentas que tem disponíveis no mercado, tá? Fique à vontade. Mas precisa ser, então, rascunhadas essas ideias, já tem essas ideias rascunhadas. Botões posicionados ali, né? Interface ali, nem que seja no papel, no desenho mesmo, na caneta. Os botões posicionados
e tal. E daí, dentro desse processo aqui, você tem alguém, né, que faz uma pergunta, né? Isso aqui realmente resolve o problema do usuário? E essa pergunta vira um caos por onde começar, então, né, essa questão. E o que é mais importante aqui, a dor do usuário ou o que eu gosto de programar? Então, são duas perguntas aqui que eu faço para vocês. Por onde começar? Então, quando surgir essa pergunta, né, isso realmente resolve o problema do usuário? E a outra pergunta é, o que é mais importante? A dor do usuário ou o meu gosto de programar, né? Eu prefiro fazer do meu jeito, eu acho que desse jeito vai ficar melhor e eu gosto tanto de programar que eu vou tentar fazer o melhor. O meu gosto vai na frente da dor do usuário? Como que fica essa questão para vocês aí? Me respondam, por favor. Bora lá? Um aluno de cada vez, para não ficar tão confuso. O usuário é mais importante, né, Emanuele? A gente está aprendendo a experiência, né, do usuário aqui, a UX, exatamente para a gente priorizar ali, né, a questão do usuário sempre vai ser, né, no mercado é assim, né, turma? Não só na parte de desenvolvimento, mas no mercado em si, em geral, a gente tem que ter um produto e a gente quer alcançar pessoas, né, alcançar clientes, alcançar um público, né? Então a gente tem um alvo e a gente tem que cuidar desse alvo quando é conquistado, né? É igual nossas redes sociais também, tem gente que é assim, quem é lá os influencers, né? Cada pessoa conquistadas para eles tem um valor e cada pessoa que sai das suas redes ali também é uma perda, né? Então para nós ali como criadores também é bem importante a gente colocar o usuário ali em destaque em primeiro lugar. O ponto chave da UX é que a estratégia do UX é mais que estética. Então a parte de programação, do design é importante, mas é muito mais que estética, né? A parte da experiência do usuário. É tomar decisões com base em problemas reais. Tá? Então a gente tem que ter ali esses conflitos mesmo dentro da equipe ali, para tentar entender, poxa, mas esse botão aqui ficou legal aqui, esse botão dá a ideia de que é para fazer essa questão, para resolver esse problema, né? Um mapa, né? O botão de um mapa, o botão do WhatsApp, ele está na posição correta quando ele precisar falar com alguém da equipe, para ele precisar de uma ajuda, e como que está essas questões, né? Então é bem importante, muito mais do que estético, a gente tentar resolver sempre essas questões de decisões aí na base de problemas reais. Tendo uma estratégia dentro da UX, então, essa estratégia da UX é tipo montar um plano de ataque no Free Fire, né? Você observa um mapa do usuário, define a rota, a experiência, né, que você tem e escolhe as armas, que são as ferramentas que a gente acabou de falar, as ferramentas que a gente vai usar e executa o foco desse objetivo aí de resolver o problema real de quem vai usar esse aplicativo, né? Então bem parecido aí com uma estratégia de jogo de videogame aí, o Free Fire, como muitas pessoas e muitos de vocês aí conhecem. A gente observa, a gente tem um mapa, esse mapa é o usuário, a gente observa todo o mapa, entende do mapa, sabe todas as estratégias ali, para onde que vai, aonde que tem cada obstáculo, onde tem cada esconderijo. A gente define a rota com a experiência que a gente adquiriu, fazendo essa leitura do mapa, fazendo essa experiência, essa releitura do usuário. A gente faz entrevista com o usuário, pergunta ao usuário, conhece o público, define bem isso, né? Isso torna-se uma experiência para nós, define uma rota dentro do mapa do jogo, escolhe as armas são as ferramentas que nós vamos usar para desenvolver isso e executa isso com um foco e um objetivo na resolução do problema real que vai acontecer dentro desse aplicativo, né? Sem estratégia, o aplicativo pode até ser bonito, mas ninguém vai usar, né? Essa é a ideia aí que tem que ficar dentro da mente de vocês aí, que é o mais importante, né? Essa frase aqui, ó, sem estratégia, o aplicativo pode até ficar bonito, né? Mas ninguém vai usar. Isso aqui é a cereja do bolo do sucesso aí do teu aplicativo, ou qual produto você vai criar, né? Ou seja jogo, ou seja um aplicativo, né? No nosso caso, a gente é voltado para o jogo, né? Então, assim, esse jogo aí, como que vai ser, né? Ele vai ser só bonito ou não? Às vezes a gente tem experiências aí na internet que o jogo nem é tão bonito assim, né? Quem tem aí essa experiência aí? Que
que o jogo nem tem aquele design tão bem elaborado ali, mas é gostoso de jogar, ele é bom de jogar, ele tem uma história, tem, né, tem uma história legal ali, tem personagens, tem um trama envolvente, então acontece isso muito. Então essa frase é bem real mesmo, né? A estratégia aqui, aplicativo é mais do que bonito, né? Ele tem que ser uma coisa que atraia do modo de usabilidade e boa experiência para o nosso usuário. E mais um momento aqui para a gente pensar junto, uns três minutinhos aqui, e vocês me retornam no chat aí com o pensamento de vocês. Conversem entre vocês, discutem com o teu colega aí do lado, e vamos tentar pensar nessa ideia aqui juntos agora. Estratégia é um plano de ação, né? A gente concorda com isso, ou um conjunto de ações que uma organização ou um indivíduo desenvolve para atingir um objetivo específico, correto? Ou em conjunto. As estratégias são projetadas para lidar com desafios e oportunidades e inclui uma avaliação detalhada de recursos, limitações, oportunidades e risco. Até aí tudo certo. Mas para a UX, qual seria a melhor estratégia para se levantar problemas? Então a pergunta para vocês aí, reflitam sobre esse pensamento aqui agora e me tragam essa resposta aí, né? Para o UX, qual seria, ou o X, né? Qual seria a melhor estratégia para se levantar problemas? 3 minutinhos aí para nós aí, vou cronometrar aqui agora. Pensem aí, conversem entre vocês aí, discutam, relembrem, né? Os pontos principais dentro da UX, os princípios básicos, e quais são essas estratégias que a gente pode usar aí dentro das suas visões, dentro dos seus pensamentos, dentro dos seus conceitos aí. Ó, os 3 minutinhos nossos já foi. Me digam lá, o que vocês pensam? Queria ouvir mais pessoas aí. Estão engrenando ainda? Vamos lá, cadê o Adriano? O Adriano não falou comigo hoje, só falou bom dia só. Ismael, vamos lá. Quem mais? Annelise, Heloísa, a Ana. Não faço ideia. Feedback talvez, Iago. É um conjunto de ações, né? Dentro da UX. Feedback talvez sim. Vamos lá. Estou entendendo vocês. Vocês estão reconectando ainda, né? Com o conteúdo ainda. Até o professor às vezes precisa reconectar aqui. Tava até brincando aqui com o pessoal da equipe aqui. Falei assim, como que dá aula, né? Tem que lembrar de novo. Apesar de ser só alguns dias, mas a gente fica... A nossa mente está acostumada a fazer sempre uma coisa, ela dá uma travada, né? Quando a gente deixa ali. Obrigado, Adriano. É importante estar sempre atento ao usuário, cumprir suas expectativas, pois o usuário é quem vai utilizar o que desenvolvemos, né? O feedback dele é extremamente importante. Beleza. Seguindo aqui então nossa aula, né? Continuar aqui, a gente já deu os 3 minutinhos, tá? Quem quiser continuar aí acrescentando na aula, por favor, pode usar o chat à vontade, pode escrever aí, eu vou parando e vou lendo aí os comentários de vocês, tá bom? Estratégias da UX, então, são um conjunto de ações planejadas, executadas pelos profissionais da UX, User Experience, né? Para criar experiências positivas para o usuário e alcançar o objetivo de negócio de uma empresa. Então, é um conceito importante a gente saber, referente ao que a gente tinha perguntado para vocês, né? Essas estratégias, elas podem incluir, agora vai nos pontos aí que a gente queria falar, né? Com vocês. E vai ajudar aí o Iago lembrar aí também essa questão. Essa estratégia inclui pesquisa de usuário, então a gente tem que pesquisar bem o usuário, né? Lembra que eu falei para vocês do Free Fire, do mapa?
Então, conhecer bem o usuário, design de interface, também vai nos ajudar nisso. Testes de usabilidade, então tem que ter esse teste, esse feedback, talvez seria o feedback aqui, né? Os testes, né? Também temos a parte do feedback, análise das métricas e feedbacks contínuo para melhorar a experiência do usuário. Então, um pouco do que a Emanuele, do que o Adriano falou, do que o Iago falou, está aqui dentro dessa resposta. As estratégias da UX são projetadas para abordar, então, a necessidade do usuário, compreendendo as suas dores e frustrações. Então, a gente tem que... empatia, né? Vocês conhecem a palavra empatia. A palavra empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. Então, a gente se coloca no lugar do nosso usuário, nosso querido usuário, e tenta sentir as dores e as frustrações dele com o nosso produto. E encontrar uma maneira de criar a solução que sejam fáceis de usar, eficientes e agradáveis. Esse é a cereja do bolo do sucesso aqui da UX, a estratégia de User Experience, né, que a gente está apresentando para vocês. Esse conceito, então, maravilhoso aí da gente tentar entender as dores e as frustrações do usuário, servem como base sólida aí para a gente ter um bom sucesso na criação, na entrega do nosso produto ali, seja jogo, no nosso caso jogo, ou um aplicativo qualquer, a gente tem que ter esse conceito sólido dentro da gente, tá? Além disso, a estratégia da UX, ela é projetada para garantir que o design e a experiência do produto sejam alinhados com o objetivo do negócio da empresa, né? Então a gente tem um propósito, tem um negócio, isso é um negócio. Você entregar e criar um produto se torna um negócio, né? A gente não faz assim por lazer, ninguém trabalha por lazer, né? A gente estava falando aqui hoje de manhã, né? São duas coisas que trabalham sem receber nessa vida, né? De graça, né? Que na verdade até tenho dúvidas disso, né? Uma é o ar e outra é o sol, né? Fora isso, tudo tem um preço, né? Tudo tem, seja ele como for, você vai ser pago esse preço aí, né? Para uma amizade tem um preço, para um relacionamento, um namoro tem um preço, um casamento tem um preço, filhos tem um preço, tudo tem um preço, né? Então, negócios, tudo são negócios. Então, para o objetivo do negócio da empresa, você precisa estar alinhado, o design e a experiência do produto precisam estar bem alinhados para gerar esse objetivo aí, final aí, que é remuneração e é o propósito da empresa. E como aumentar a retenção do usuário, aumentar as vendas e melhorar a fidelidade do cliente. Tá? Então esses são os propósitos aí de a gente deixar bem alinhado a experiência do nosso produto, a UX experiência aí, e os designs alinhados também, né? Porque a gente precisa ter sim, e volto lá no começo que a gente falou, né? Não é só ter uma tela bonita. Não. Depois que a gente construiu essa experiência do usuário, a gente testou isso, a gente conseguiu apresentar isso, sim, claro que é válido a parte do design vir com uma coisa bonita. Por que não? Juntar os dois, né? O útil com o agradável, né? Então isso é bem importante, a gente não vai dar ênfase só no bonito, né? Mas quando a gente tem todo o resto, com certeza esse produto vai se tornar um produto, né, alinhado, bonito, né? Então essa que é a ideia aí desse conceito da UX. E dentro disso nós temos aqui um resumo, né? Descobrimos como melhorar nossas escolhas na hora de criar um aplicativo, site, produto, serviço, tá? Então tem uma estratégia aí dentro lá do nosso curso da Alura, tá? Eu vou passar para vocês agora esse vídeo aqui. Então bora lá, vamos continuar então. Vamos voltar aqui às nossas atividades. Antes da gente continuar aqui, queria conversar um pouquinho com vocês. Me digam lá, o que vocês fizeram nas férias? Alguém tem alguma novidade? Viajaram? Dormiram? Planejaram alguma coisa? Estão estudando aí para federal? Quem está estudando para federal aí? Quem está se preparando? Como que tá aí? Me digam, me atualizem. Trabalhou, Sueli? Não deu muita folga então para a cabeça, né, Sueli? Deu para dar uma relax, mas nem tanto, né? O Iago falou que tudo do mesmo jeito, né, Iago? Nada de novo. Débora trabalhou. A grande maioria de vocês trabalha aí já, né? Que bom isso. Isso é bom, né? Apesar de começar a trabalhar cedo, né? Trabalhar
faz bem, né? Faz bem, você tem o teu dinheiro, tem a tua dependência, né? Isso é importante. Emanuele viu o Jurassic World. Bom? Gostou? Eu não vi ainda. Vou ter que ver. Tem que ver não, não sei se tá no cinema ainda. Acho que já saiu, né? Eu tenho que ir no cinema. Eu não fui no cinema nessas férias e quero ir. Então depois, agora eu vou ir nessa correria aí do dia a dia aí. Eu também não fiz muita coisa não, fiquei mexendo com meus negócios, fiz um pouco de alguns aplicativos ali que precisava fazer ali e também trabalhei. Mas trabalhei mais com folga, né? Não precisar acordar cedo, não precisar se preocupar com rotinas, é muito mais. É gostoso isso, né? Mais alguém aí que fez alguma coisa diferente? Foi pra Disney? Foi pra Disney brasileira, o Beto Carreiro? Foi pra praia? Fora nós, meros trabalhadores, né, que não podemos, CLTs aí, que não pode deixar aí a rotina, né, Débora, Sueli? Mas faz parte, né? Faz parte. Alguém aí que está estudando para federal? Vai fazer vestibular? Vai fazer alguma coisa? Quem aí vai fazer? Quem que aí já sabe o que vai fazer? Já está se preparando? Só Enem mesmo, Emanuel? Mas já é um bom passo, né? For bem no Enem e já está preparado, já está encaminhado aí já pro próximo passo. Suelen também. Vestibular Enem. O que você vai fazer, Suelen? O que você pensa em objetivo aí? Vai para a área da programação? Vai para a área de exatas? Vai para humanas? Qual que é a tua ideia aí? Quem mais aí na turma aí também? Que passar, o que vir tá no lucro, né, Sueli? Federal? Vai tentar federal? Agronomia ou enfermagem? Maravilha. Maravilha, bom. Totalmente extremos, né? Mas são cursos bons aí, né? Agronomia hoje, o mercado aí, enfermagem também, né? Não vai te faltar emprego, né? Enfermagem aí, enfermagem você consegue trabalhar bastante. Eu sou da área da saúde também, tenho a formação da saúde. Hoje eu não estou mais, né? Eu abandonei a enfermagem aí e fiquei só na área da tecnologia e aula, né? Mas até o mês retrasado eu era da área da saúde, trabalhava no centro cirúrgico, no hospital e trabalhava à noite no hospital. Mas é interessante essa área aí, Sueli. Qualquer coisa, se precisar de ideia, de dica aí, quiser alguns conselhos, algumas ideias sobre a área, não sei se você tem essa visão já, pode perguntar para mim que eu te ajudo. Mas alguém aí quer fazer alguma coisa? Vai para federal, não vai? Vai fazer só Enem esse ano? Vai fazer só uns testes mesmo, só uns trainers aí, treinar só, né? Tem os concursos também, né, turma? Vocês já podem estar se preparando aí para os concursos, né, também. Tem bastante concurso bom aí, chegando aí. Nível médio, nível superior também, né? Então, entra na faculdade aí, vamos começar a estudar também, que vocês têm que começar a carreira cedo, né? A oportunidade de vocês para vocês é melhor do que quando a gente já está na fase de adulto, que tem um monte de coisa para resolver, às vezes tem até família e não consegue correr atrás. O Ismael só é Enem mesmo, né? Então tá bom, então. Então, quebramos um pouquinho o gelo aí da nossa conversa aí, vamos voltar ao nosso conteúdo aqui. Tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa? Compartilhar mais alguma coisa? Fiquei curioso sobre o meu amigo Adriano aí, o que ele pensa, o que ele vai fazer aí. Nós temos que se organizar para o TCC, né? Vocês têm TCC também aí na escola de vocês? É isso?
Temos que se organizar também para preparação aí do nosso projeto final de conclusão de curso também, né, turma? Isso é interessante também. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, voltando no nosso slide lá, o Iago falou que queria lembrar o que era ZenVolt, e eu trouxe para vocês aí então, recapitulando aí essa ideia aí do ZenVolt. A gente já viu isso antes das férias, né? Dentro da ideia do vídeo que a gente viu da Alura, nós estamos aqui desenvolvendo um aplicativo para arranjar companhia para viajar, né? Segundo a ideia do nosso curso lá da Alura. Então eu indico e motivo vocês a estar entrando e fazendo os cursos da Alura lá, tá? Tem vários cursos dentro da nossa área lá e, né, está disponível para vocês lá de forma, não vou falar de forma gratuita, né? Porque de alguma maneira aí nós trabalhadores e os nossos pais pagam nossos impostos e esse custo aí é diluído aí nos nossos impostos, né? Mas não tira aí o mérito do governo pensar na gente, pensar em vocês e disponibilizar esse curso, essa plataforma de curso aí, né? Uma das maiores aí do Brasil, de forma que não tenha custo nenhum no teu mês aí, né? Na tua finança, né? Na tua parte financeira aí mensal aí sendo descontada da tua conta, né? Então isso é importante para nós. Então eu incentivo vocês a fazerem, a pegar os certificados lá. Esses certificados aí ajudam você depois aí, né, no próximo passo aí para melhorar o emprego ou até ganhar um salário melhor, e ajuda a gente aí a ter um currículo melhor aí na área profissional. Retornando então, dentro da ideia que a gente estava lá falando sobre o vídeo da Alura que a gente passou agora há pouco, sobre de como planejar, de como usar o design, né, e o planejamento dentro da UX, a gente tinha lá usando esse método aqui, o ZenVolt, né? O que é esse método ZenVolt? O ZenVolt é um processo leve e visual de votação em grupo que ajuda a tomar decisões, né? Ajuda na tomada de decisões de uma forma democrática. Lembra que eu falei para vocês? A democracia aqui está presente nessa forma. Por quê? Porque dessa maneira que a gente anula, né? Pessoas que se comunicam bem, pessoas que falam bem, pessoas que têm um cargo maior, assim, talvez dentro do grupo, e outras questões aí. Então, de uma forma democrática, a gente consegue votar, respeitosa, né, e eficiente. Então, esse método, ele respeita e ele é um método eficiente. Ele combina ali silêncio, reflexão, visualização clara de preferências do grupo, ok? Então, vamos ver como que acontece essa votação, né? Normalmente, distribui ali 3 ou 4 votos para cada pessoa do grupo, né? Aqui tá mostrando uma votação aqui, ó, temos um post-it num aplicativo Arranjar Companhia para viajar. 3 pessoas votaram sim, né? E uma votou não, né? Então, temos ali um exemplo aí dentro dessa imagem aí. Então, ZenVolt é uma técnica de votação silenciosa e justa, usada para equipes para escolher melhor ideia, sem briga ou influências de quem, né, fala mais alto, de quem se comunica melhor, ou de cargos, né, situações financeiras maiores dentro do grupo. Como que funciona isso, né, turma? Cada pessoa escreve lá uma ideia, né, uma ou mais ideias, né? Então, normalmente a gente faz isso. Tem aplicativos? Tem aplicativos. Mas normalmente a gente faz no papel e na caneta mesmo. Se tiver post-it, é melhor ainda. A gente pega uma parede, coloca os post-its lá, colado, exatamente parecido com a imagem que eu tenho aqui ao lado de vocês aí. Não sei se é a esquerda ou a direita de vocês aí. Para mim está à esquerda, né? Mas para vocês pode estar à direita aí, é invertido. Então, cada pessoa escreve uma ideia ou mais ideias e coloca na parede, né? Nesse quadro, para resolver um problema ali ou alguma ideia ali que vai surgir durante esse brainstorms aí, tempestade de ideias. Todas as ideias são colocadas visivelmente ali, né? Post-its, quadro, Google Forms, outros aplicativos que tem aí para sugerir essa ideia aqui do ZenVolt. Tá? Até aí tudo bem, é tudo fácil, tudo tranquilo. E cada participante recebe um número de votos. Então, cada pessoa do grupo recebe 3 a 4 votos para substituir como quiser entre as ideias. Então, lá ele vai escolher ali o mais votado, vai ser discutido e vai ser colocado na mesa ali para dar continuidade no processo. Ninguém defende ou justifica ali sua ideia antes da votação, né? Então, você coloca as suas ideias lá
a gente tenta colocar as ideias ali dentro do propósito, do objetivo do grupo, tá? A gente não vai colocar ali, vamos comer pizza hoje à noite, né? Não é um propósito da votação aqui. Então, colocar coisas que são objetivas, né? Claras ali, dentro do propósito da votação. A gente pode usar isso para outras coisas na nossa vida? Também pode usar essa técnica assim. A ideia é que, com mais votos, é a escolhida para ser a desenvolvida. Ok? Então, aí tão bem simples essa técnica, né? Bem tranquilo. E por que a gente quer usar, né? Porque ela evita ali algumas questões ali dentro do grupo, como discussões desnecessárias, dá espaço para ideias boas de quem é mais tímido, né? Temos pessoas que não gostam de falar, que nem aqui no nosso grupo aqui, na nossa turma, tem pessoas que nunca me escreveram uma mensagem no chat, né? Então, pessoas tímidas, assim, que têm dificuldade de expressar ali a sua comunicação, ou escrita, ou verbal, também vai ter aí a oportunidade também de colocar a sua ideia, porque às vezes essas pessoas também têm ideias fantásticas dentro delas ali, né? E às vezes acaba passando uma ideia brilhante ali, revolucionária, que vai aí ajudar muito a empresa ou outras pessoas, ou uma ideia que mexe com outras questões também importantes para o mundo, e as pessoas às vezes têm medo de expor, né? Por ser essa timidez e tal. Então aqui a gente consegue extrair, né, minerar muitas ideias boas. Garante que as escolhas sejam baseadas no mérito e não por quem fala mais, né? Esse quem fala mais aqui existe, né, abre aspas aqui, pessoas influentes, né, pessoas com salários maiores, pessoas que se comunicam melhor, né, que têm o dom da comunicação, ou pessoas que acham que é o dono de tudo, né, também, né? Existem essas pessoas chatas aí. Existem, né? Existem, vai fazer o quê? Então, essa é a maneira mais democrática aí de a gente começar a conversar e discutir as nossas ideias para chegar no objetivo ali final das discussões do projeto, ok? Então, voltando lá na nossa aula, então depois dessa explicação aí, ficou claro lá, quem estava com dúvida lá sobre de como funcionava aí a questão do Zen Volt, tá? A gente pode usar aí nas nossas atividades dentro da sala de aula também. Então, dentro daquele vídeo lá, o professor da Alura estava tentando expor, né, uma ideia de criar um aplicativo que ajudasse a viajantes a encontrar uma companhia ali na sua viagem. Dependendo do destino da viagem, ele precisava encontrar uma companhia. E algumas funcionalidades ali foram pensadas dentro do aplicativo que ele queria desenvolver, certo? Quem lembra aí? Lembram do vídeo? Agora está mais recente, né? Para a gente lembrar aí qual que era a ideia do vídeo, tá? Então a gente tem que lá criar um menu para logar, né? Então a gente tem que criar um menu para logar dentro desse aplicativo. Destino em destaque, tem que ter essa questão dentro do aplicativo. Um campo de busca, né? Dentro do aplicativo, né? Um campo de busca. Que mais que precisa ter? Localização, né? Localizar viajantes próximos aqui e criar um grupo, né? Essa que era a ideia aqui de ter dentro do aplicativo, do qual a gente estava vendo o vídeo agora um pouquinho antes do nosso intervalo, tá? A partir daí, a gente já tem rascunhado aqui. Então vamos voltar desde o princípio, né? Vamos dizer que a gente não teve essa ideia aqui, tá? A gente estava em votação aí na sala de que a gente ia criar, tá? Então a gente fez esse processo aqui do Zen Volt, escolhemos várias ideias, como jogar online, como fazer um aplicativo para pedir comida, um aplicativo diferente do Uber, várias ideias surgiram. Vamos imaginar aqui agora. E a gente criou essa ideia aqui, arranjar companhia para a viagem. Então a gente fez a votação do Zen Volt, as pessoas de forma democrática aí na sala escolheram esse aplicativo, ok? Aí vamos fazer de conta que a gente sentou então e escolheu esse aplicativo e a gente discutiu algumas coisas que precisam ter nesse aplicativo, ok? Então a gente decidiu juntos, né? Estamos aqui conjecturando, aqui imaginando aqui tudo isso. A gente decidiu junto que teria que ter um menu de logar,
teria que ter um destino, né, um destaque, como que a pessoa vai saber para onde que ela vai, a outra pessoa também, essas pessoas se encontrarem. Campo de busca, né, as pessoas buscarem ali alternativas de lugares, de pessoas, né, viajantes próximos, né, então eu falei por acaso que eu quero ir para Santa Catarina, né, Beto Carreiro, coloquei lá, localizar visitantes, viajantes próximos, e aí aparece o número de pessoas ali disponíveis, que nem quando aparece no mapa do Google lá, né? Os carrinhos próximos da gente ali. E criar esse grupo, né? Então assim, eu quero companhia A2, A1, né? Só uma pessoa, né? Eu e mais um, dois, ou trio, ou um grupo, né? Mais de 3 pessoas. Como que vai ser isso? Tá? Então, criar essas regras aqui vai dizer que a gente pensou, discutiu e decidiu que nosso aplicativo tem que ter todos esses parâmetros aqui, tá ok? Essas funcionalidades aqui. Qual que é o próximo passo, então? A partir dessa discussão, de um projeto e das ideias colocadas no papel, isso aqui, turma, tudo pode ser colocado no papel, tá? Eu sou da época ainda que usasse muito papel e caneta e ainda sou a favor disso. Isso ajuda a gente bastante. Não sou contra, né, a tecnologia, porque eu sou da tecnologia. Existem ferramentas para ajudar a gente a fazer isso? Existe. É para ser usado? É para ser usado. Então pode ser usado celular, blocos de nota, pode ser usado alguns aplicativos online. Tá? Aí fica à vontade. Mas desde que surja esse conceito, essa base aqui. Surgiu essa base, a partir dessa base a gente vai para o design. Lembra que ele falou lá no vídeo? Então a gente vai desenhar nossas telas lá. Então a gente vai, a partir dos pontos já possíveis, né, que a gente já viu, vamos esboçar alguns, né, stickers, né? Então a gente chama esses pontos aí de sketches, né? Então vamos esboçar alguns aí. Acrescentaremos uma logo, um campo de busca, botões, né? E assim por diante. Vamos planejar 3 telas, né? Então aqui nós temos a terceira, a segunda e a primeira. Correto? Então aqui desenhar mesmo, turma, no papel mesmo. Pode ser no papel, mas você está tecnológico, professor, nós temos uma tecnologia. Nós não estamos na geração a qual você nasceu, nós somos tecnológicos. Então, existem lá as ferramentas que eu falei para vocês, Draw.io e o Figma, né? E outras mais ali, ele fez uma lista ali de aplicativos que dá para usar. Eu uso esses aplicativos, a gente já usou esses aplicativos dentro da sala de aula. São os aplicativos mais intuitivos, mais fáceis e são mais tranquilos de usar, em vista dos outros. Foi o que eu achei. Você pode ficar livre também para procurar outros, mas Figma e Draw.io é as melhores opções que eu, no meu ponto de vista, achei. Então a gente pode usar essas ferramentas aí, o Canvas também para fazer o design, também muito bem colocado aí, talvez o top 1 hoje de qualquer coisa que a gente precisa fazer de imagem, de criação aí, o Canvas está em primeiro lugar no meu ponto de vista. Então você vai criar toda aquela ideia lá e vai esboçar as primeiras telas. Então nós temos a primeira tela, né? Nós temos lá o menu, né? Nós temos o menu, nós temos aqui uma caixa de mensagens, né? Temos aqui os viajantes, aqui vai ter que ter conteúdo, aqui temos o botão de busca, né? O espaço de busca. Temos o botão aqui de iniciar, né? Voltar, ir para frente, para trás. Alguns outros botões aqui e a gente vai ver as funcionalidades dele. Então a gente cria a nossa primeira tela, tá? Então, com base nisso, você também vai criar o seu aplicativo, também vai desenvolver a sua primeira tela, também vai rascunhar ali o que você quer que apareça na tua tela, na primeira tela, exatamente como foi feito aqui, à mão, né? No desenho mesmo, tá? Ou usando as ferramentas que eu falei para vocês. Aqui nós temos a segunda tela, que é ver o perfil do viajante. Então aqui a gente tem uma tela de perfil do viajante, né? Copia aqui o cabeçalho da primeira tela, padrão para todas as outras telas, né? Então ela é padrão para todas as outras telas. Muito importante a gente manter um padrão, tá? Não ficar mudando muito de um lugar para o outro, uma tela para o outro. Isso faz parte da organização de design, né? Fica visual, simples, intuitivo, e é isso que o usuário quer.
Então a gente tem aqui, cabeçalho tudo parecido, tem os menus aqui, né? E a gente tem a tela aqui de perfil. Então alguém clicou aqui nos viajantes, entrou no perfil do viajante, né? Aqui tem a foto do menino, né? Nós temos os dados aqui, temos aqui procurar, né? E voltar, o botão voltar aqui, ou o botão voltar aqui em cima, talvez, poderia ter um botão aqui, tá? Nós temos a parte de mensagens daí, né? O chat aqui. Então temos aqui de forma a tela do chat, né? Aqui são as teclas, né? Então, a gente tem 3 telas aqui: inicial, perfil do viajante e chat, ok? Tranquilo? Depois disso, lá no nosso vídeo, que ele criou tudo essas telas aqui, né? A partir de uma ideia, de um esboço lá no começo. Então a gente tem nossa telinha bonitinha aqui, o qual a gente poderia apresentar já para nossa equipe, mostrando que a gente tem, né, aqui algo para apresentar para a equipe. Depois disso, a gente pode chamar o pessoal do design, ou você mesmo com a sua equipe, fazer ali no Photoshop, lá no Canvas, né, deixar essa tela aqui mais bonita, né? Ele fez isso lá no vídeo, né? Então ele fez aqui, lá no Canvas mesmo, no Photoshop ele fez no Photoshop, né? Mas dá para fazer no Canvas, muito bem feito. Então aqui ele tem já a logo, né? Tem aqui o menu, viajantes, já tem imagens aqui, né? Deixando mais visual, bonito, né? Os lugares, campo de pesquisa aqui, né? Coloridinho, bonitinho. O botão de mais, adicionar aqui, retorno, inicial, tá? Agora, além de criarmos o esboço, nós também já montamos a tela, né? Utilizando o Photoshop. Então, foi criado aqui no Photoshop lá, mas muito bem pode ser criado no Canvas. E já contratou também, né? No vídeo falava que contratou alguém para fazer a propaganda, o marketing, né? Queremos propaganda do aplicativo, lançamento do aplicativo lá nos stores, né? Então aqui nós temos a imagem que foi criada lá estava ampliada, né? A imagem aqui produzida, a gente pega uma imagem lá de alguém, de algum modelo na internet disponível gratuitamente, né? Hoje a IA pode fazer isso para você, né? Você lembra que você não pode pegar a foto de qualquer pessoa, porque você tem os direitos das pessoas, né? Pode ser a sua foto, pode ser algum modelo, ou algum modelo que esteja disponível ali no banco de dados gratuitos ali, que não vai pagar, né, pela imagem. E depois ele colocou aqui essa imagem aqui em cima de um celular na mão dessa pessoa aqui, né? Hoje a gente pode fazer muito bem isso com a IA, de maneira rápida, intuitiva, né? A gente pode até fazer um vídeo de alguém apresentando o produto nosso, né, com a IA, tá ok? Depois de criado todas essas etapas, a gente tem aqui um design bonito, né, apresentável. Nós temos aqui já a propaganda, a pessoal do marketing já trabalhou com a parte do design. Ele teve a situação apresentada na forma de gráfico sobre o aplicativo dele, né? E isso é o ponto mais importante, né, que a gente tem dentro do nosso propósito como produto. Então, diante de toda a circunstância, o que aconteceu lá sobre a explicação dele? Ele colocou lá na Store, lá na loja de aplicativos do Google e da Apple, e ele teve 10 downloads, né? 10 downloads. Então aqui está o gráfico dos downloads. Então ele teve 10 downloads e foi caindo, né? No primeiro mês aqui ele teve 10, depois foi diminuindo os downloads até que ninguém mais, né, quis fazer download aí do aplicativo dele. Nesse aplicativo teve um pico do usuário de 10 pessoas, depois esse número reduziu até zerar. Por isso acontece com o aplicativo. Por que isso aconteceu com o aplicativo dos viajantes? Tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta é para vocês. Por que vocês acham que aconteceu isso com o aplicativo? Vamos imaginar que é vocês que criaram esse aplicativo e vocês no primeiro mês falaram assim: nossa, sucesso, já tem 10 clientes,
10 pessoas que estão usando o nosso aplicativo. E de repente vocês começam a perceber esse declínio aí, essa queda aí nas vendas, né, do teu produto. E a pergunta que eu faço para você, quero que você me responda no chat aí. Por que isso acontece com o aplicativo de viajante? Por que isso aconteceu? Boa, Adriano. Ó, Adriano já me respondeu aqui, provavelmente porque a interface era confusa ou não atendeu a expectativa do usuário. Essa é a resposta do Adriano, ponto de vista do Adriano. Mais alguém aí com ponto de vista diferente ou parecido com o Adriano aí, por favor? Vou aguardar. Mais alguém? Mais alguém? Nem mais ninguém para declarar alguma coisa? Por que será que aconteceu isso, né? Vamos lá então. Voltando aqui, eu acredito que nem vai dar tempo da gente retomar aquelas atividades lá que eu falei para vocês, né? Mas a gente para um tempinho na próxima aula, aí uns 20 minutos para a gente retomar as atividades lá, que é importante a gente colocar em prática algumas coisas, tá? A gente tem essa aqui que a gente vai fazer, que também já talvez não dê para começar hoje. Isso acontece porque às vezes o processo da UX é ignorado, né? Foi falado no vídeo sobre isso. Então a gente tem um processo de estratégia e um processo dentro da UX, e esse processo ele foi ignorado. Os profissionais seguem diretamente para o design. Nesse exemplo aqui, os profissionais partiram direto para o design, né? Outra abordagem para lidar com aplicativos é pensar mais e melhor na estratégia, né? Então, assim, pensamos pouco na estratégia e demos ênfase aqui, né, no design, tá? Normalmente ocorre isso, né, turma? A gente focar e a nossa ideia dessa aula foi sempre isso, né? A gente dá prioridade ali com a dor e com a experiência do usuário primeiro, depois a gente partir para a área do design, né? Então entra dentro daquilo ali que o Adriano falou. Interface talvez não ficou tão legal, ou não entendeu a expectativa do usuário. Por quê? Porque a gente pensou primeiramente ali, né, não na estratégia, mas primeiro do design, tá? Assim, em vez de começarmos a elaborar diversas funcionalidades, vamos refletir realmente se faz sentido implementar todas elas. Então, eu chego nessa hora aqui, nessa parte, que eu quero trazer para você esse ponto, para você refletir. De tudo que a gente conversou lá do comecinho lá, que a gente teve a ideia, a gente imaginou que a gente estava elaborando esse processo, né? E esse processo foi frustrante, né? Então a gente precisa refletir um ponto aqui. Realmente faz sentido o nosso projeto implementar essas funcionalidades, porque o usuário vai ter uma expectativa boa, que o Adriano falou ali, vai atender as expectativas do usuário, vai ter uma funcionalidade boa, a interface vai ser agradável, não vai ficar confusa. Então a gente precisa refletir realmente aqui se faz sentido implementar algumas, né, dessas funcionalidades, não só deixar bonito ali a tela, né? Tá? Então a gente pensou aqui, nesse caso aqui de exemplo aqui, nós dentro da UX a gente pensou, focou no design, não que o design não seja importante, turma, é importantíssimo assim, mas primeiro a gente precisa focar nessa ideia aí da estratégia e refletir sobre isso. Realmente faz sentido implementar algumas coisas dentro dos nossos jogos, dos nossos aplicativos? Faz sentido isso? Usuário, como que vai ser a experiência do usuário? Então mapeia bem, faz entrevistas, tenha feedbacks, estratégias melhores ali para que a gente possa não ter esse resultado aqui, né? De talvez até começar bem, aqui, mas não manter, né,
Porque a gente tem que começar bem e tem que manter, no mínimo manter ou crescer, né? E aqui aconteceu ao contrário, né? A gente caiu, né? Tá? Então, pensar mais antes de agir é interessante, pois nos tornamos mais assertivos, né? Então, assim, na época da antiga, né, os flecheiros, né, acertar a flecha, a gente até usa hoje, nos dias de hoje, né, acertar o alvo, né? Então vem dessa época das antigas, onde você puxava o seu arco e atirava a flecha no alvo, né? A pessoa precisa acertar o alvo. Mas além disso, não era só puxar a flecha e acertar o alvo. Além dessa técnica que ele tinha, de mira, de uma arma boa, ele precisa preparar, né, a flecha antes. Ele precisava preparar a flecha antes. Precisava apontar, precisava pegar uma madeira boa, deixar no nível certo, deixar retinha, preparar a ponta. Uma estratégia dos antigos era colocar veneno na ponta, porque se ele acertasse o inimigo e o inimigo não morresse pela flechada, morresse pelo veneno que tivesse na ponta da flecha. É uma estratégia de guerra antigamente. Então, é isso que mais ou menos que eu falo para vocês. Agir, né, antes de agir, é interessante a gente tornar esses processos, essa estratégia melhor para que a gente seja mais assertivo. Como puxar uma flecha e acertar o alvo da maneira mais eficiente possível. A estratégia nos direciona a entender com mais clareza sobre quais são os nossos objetivos reais. E isso que é importante aqui, a gente saber quais são os objetivos reais e a gente atingir as nossas metas aqui, tá? Nossos objetivos reais. Então a gente tem aqui, primeiro estratégia, né? E depois a gente vai aqui, não menos importante, para a parte do design, né? Tá? Duas ferramentas que tem que trabalhar juntas, nenhuma é mais importante que a outra, né? Todas têm a sua nível de importância, mas primeiro a estratégia, agir, pensar antes de agir aqui, né? É muito mais interessante. Pois a gente fica mais assertivos, né? Tá ok? Beleza, então? Eu acho que por hoje é isso, né, turma? Já deu horário? Só confirma esse nosso horário aí, professora, como que a gente tá? Tem um monte de coisa para fazer ainda, mas eu acho que o horário não vai nos permitir. Posso encerrar, né? Então desse ponto aqui a gente volta na próxima aula e daí a gente vem para atividade na prática mesmo. Vamos montar nossas telas, vamos montar nossas estratégias, vocês vão criar algum protótipo aí também, vamos fazer tudo que a gente fez aqui hoje, né, dentro da sala de aula aí, de maneira assistida aqui, né, com o professor aqui com vocês, tá bom? Então, aquele abraço, até a próxima aula, tudo de bom para vocês aí.